Pai do Senhor, pessoal, boa noite. Hoje está começando mais um podcast Entre a Bíblia e o Altar. Estamos com um convidado especial, o pastor Kleber. Já ele vai estar se apresentando aí. Juntamente comigo aqui está o pastor Wellington, onde iniciou esse projeto com a gente aí e tem dado muito fruto. Juntamente conosco, Gustavo. Deus abençoe, Gustavo, sua vida, a vida do pastor Wellington. E vamos lá, texto básico desta noite é em Efésios, seu capítulo 2, de verso 8 ao verso 9. E diz assim: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Hoje, talvez você pergunte, qual que vai ser o texto, qual que vai ser o tema para essa noite? Hoje a gente vai falar um pouco da graça verdadeira versus a hipergraça. A gente vai quebrar alguns tabus e alguns pensamentos vai ser construído aqui, discutido. Eu acredito que vai ser edificante para a sua vida, para o seu ministério, e isso é bom. E para começar, a gente vai pedir para o pastor Kleber aí estar se apresentando, o povo conhecer, em nome de Jesus. Amém, pastor Kleber? Fique à vontade. É um prazer muito grande estar com vocês. Meu nome é Kleber Oliveira. Eu me sinto enobrecido nesta noite de poder estar junto com vocês. Esta mesa seleta de homens de Deus, homens que não são profetas comprados e que pregam a verdadeira palavra. Aleluia. Isso para mim constitui-se Tá acompanhando o podcast. Uma alegria muito grande. Está ao lado do pastor Hélito, do Gustavo Surian. É um nome forte, não é? Forte. Ao lado do Jonathan, este abnegado servo de Deus. Certamente nós temos muitas coisas para discorrermos aqui nesta noite. Glória a Deus. Pastor Hélito? Pois é, eu quero fazer uso da palavra de vocês, né? Primeiramente, ser grato a Deus por essa noite e dizer o quanto nós somos privilegiados aqui hoje. Vocês que estão aí nas vossas casas, vocês que vão assistir depois, nós que estamos aqui, eu, Gustavo, Jonathan, receber meu amigo aqui, pastor Kleber, para nos ensinar um pouco mais. Eu acho muito interessante, e eu e ele tem esse combinado aqui. Eu tive o privilégio de pastorear o Kleber durante alguns períodos, e eu sempre falava para ele o seguinte: Kleber, eu sou o teu pastor e você é o meu mestre, porque realmente tem muito a nos acrescentar, nos ensinar, e hoje é um privilégio ter você aqui conosco, tá bom, Kleber? Um privilégio mesmo, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa. Amém. Aqui nessa noite. A recíproca é verdadeira, pode ter certeza disso. Maravilha. Gustavo? Bom, agradecer, estar aqui de novo, né? Agora, vocês estão vendo, tá meio mudado, a câmera tá aqui, depois a câmera tá ali. A gente tá mudando aos poucos. Primeiramente, agradecer ao pastor Kleber por aceitar esse convite, estar aqui com a gente. É uma grande honra, um grande homem de Deus, uma referência para nós. Jonathan, grande parceiro, hoje vai ser o anfitrião do podcast. Agradecer a todo mundo que está acompanhando. Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo possa iluminar as nossas mentes, o nosso coração, para que a gente venha tanto entregar quanto vocês aí de casa serem edificados também. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos começar, tá todo mundo na expectativa ali, esperando. Eita! Kleber, primeira pergunta aí para você. O que é a hipergraça? Muitas vezes a gente fala assim, o que é a hipergraça? Isso aí tem um significado, né? Sim, muito bem. Você poderia falar pra gente Muito bem. isso? A hipergraça é um assunto que pouco difundida nas nossas igrejas. Infelizmente, é uma verdade que não quer calar, pois a hipergraça ela vem se difundindo de uma forma grotesca nos nossos dias atuais, principalmente no que tange à juventude nessas igrejas odiernas, igrejas atuais, essas igrejas que vêm com a visão neopentecostal. A hipergraça, na verdade, Jonathan, pastor, Gustavo, ela é um ensinamento teológico contemporâneo, que na verdade surgiu por volta do início dos anos 2000. Um dos difundidores, ou um dos precursores desta teoria, deste conceito teológico, foi Joseph Prince, lá na Singapura. Ele foi quem iniciou toda esta avalanche pregando sobre a hipergraça.
Lembrando que o termo hiper é baseado em Romanos capítulo 5, versículo de número 20. Nós não vamos ler agora em virtude do tempo, mas depois você leia na sua casa. O texto diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O termo grego utilizado ali é hiper, ou hiper, como queira, traduzindo para o nosso português. Então, baseando neste texto e tirando alguns textos fora do seu contexto, eles acabaram montando esta teoria, esta teologia que, na verdade, está sendo difundida de forma errônea. Muitos, infelizmente, estão se enveredando por este caminho. Inclusive, no Brasil, um dos maiores precursores desta teologia da hipergraça é o Vitor Azevedo, pastor Vitor Azevedo. É um jovem pastor e ele tem arrebanhado muitos jovens aí com este tipo de ensinamento. Lembrando que, analisando no contexto original, de fato a graça ela é hiper. A graça é grande e não cabe a nós queremos limitar a graça de Deus. Porém, existe uma ressalva. Eles usam muito Romanos 12, versículo 1, quando diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A primeira premissa do versículo, mas eles se esquecem da segunda premissa. Sempre é assim, né? Exatamente. A segunda premissa que é o termo preponderante, determinador do que realmente a Bíblia ensina, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a hipergraça é isso, é uma graça, infelizmente, aliás, é um ensinamento que infelizmente está sendo deturpado e entrado em muitas igrejas dos dias de hoje. Fico feliz com esse tema porque tem muitas coisas que a gente vai falar aqui que tem atingido pessoas, igrejas. Tem gente pregando sobre a hipergraça e nem sabe. Sim. Então é um assunto bem legal para a gente estar tratando. Eu acredito que vai trazer grande conhecimento. O pastor Hélio quer complementar alguma coisa sobre... Não, tranquilo. Enquanto eu estou ouvindo vocês aí, fazendo uma ressalva aí também que hoje, né, o que nós estamos vivendo hoje é uma grande avalanche, né, de pessoas que não têm mais interesse em estudar. Não é igual antigamente, né, Kleber? Eu tinha que buscar livros e livros e livros para estudo. Hoje tudo está na internet, né? E qual que é a problemática disso? Às vezes o exemplo que eles estão buscando não é o mais correto, né? Sim. E aí acaba levando uma geração, mais ou menos, que a gente fala, é cego guiando outros cegos, né? Aí começa a vir uma geração após eles, e aí pregando, ministrando, né, mensagens que exaltam a hipergraça. Não condiz com o evangelho. Sim, verdade. E outra coisa também, a gente vê, já entrando também no segundo ponto, a gente vê aí que muitas pessoas usam a graça de Deus e eles dizem que não há necessidade de arrependimento. Tem gente que defende isso. No seu ponto de vista, Kleber, o que você acha sobre isso? A graça de Deus elimina o arrependimento? De forma alguma, pelo contrário, o arrependimento é a base do Evangelho. É a base das Sagradas Escrituras, não é? Existe todo um processo de salvação, nós aprendemos isso muito bem na soteriologia. Existe todo um processo. É a justificação, fomos justificados por Cristo na cruz do Calvário. Existe a adoção, existe o processo de regeneração, existe o processo de santificação, até que cheguemos no processo da glorificação, que é quando nós iremos estar com Cristo para sempre e temos o nosso corpo transformado. O corrupto se revestirá de incorruptibilidade e assim nós aguardamos. E a Bíblia é clara que é indispensável o arrependimento. Tem que haver o arrependimento. Quando a gente olha sobre isso, né, a gente vê que é algo muito sério. Tem pessoas que vivem de uma forma grotesca, pecando e pensam assim, não, eu estou debaixo da graça. Só que a graça não me dá liberdade para me pecar. Exatamente. Em toda liberdade tem um limite, né? Com certeza. E o que me chama a atenção é isso, quando a gente se coloca na mesa para discorrer esse texto,
a gente vai ver que a graça de Deus, ela é uma graça grande, sim, mas a gente tem que se arrepender. Porque se a gente não se arrepender, a gente não... Exatamente. Jesus, ele vai dizer em Mateus 3:8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Se os nossos frutos não forem dignos de arrependimento, não vale para nada. Porque, como foi mencionado em um podcast anterior, pelo fruto nós conheceremos a árvore. Então, é algo assim que, infelizmente, está deturpando o evangelho. Eu penso que que a gente sempre aprende, né? A gente fala muito sobre isso nas igrejas, né? A primeira coisa que devemos pensar também, vou tirar um pouquinho o foco da hipergraça. O que é graça? A graça nós entendemos que é o quê? Um favor divino para com os homens e as mulheres, que nós não merecemos, o que nós não merecíamos, né? E aí entra esse ponto que nós estamos falando, que é hipergraça, né? Bom, podemos dizer que a hipergraça, no seu sentido literal, ela não está na Bíblia, ela não é bíblico, né? O Kleber falou aqui de algo que interessante, que a palavra hiper está dentro do contexto, né, da graça aí, da hipergraça de Deus, mas nós estamos falando do que? De deturpação. Sim. Né? Que o homem está tentando colocar nos dias atuais, né? O que eu penso sobre isso? O que é hipergraça no conceito humano, ou que está sendo hoje ministrado? É uma ponte criada pelos homens que não estão dispostos, Jonathan, Gustavo, a abandonar as suas vidas de pecado. É por isso que é colocada a questão da hipergraça, entendeu? Biblicamente, talvez não dê essa margem para a gente. Mas o homem vai lá e coloca essa ponte para quê? Porque ele não quer abandonar os seus pecados, não quer abandonar a sua vida de erros, né? Ele quer ter uma ponte para chegar a Deus, ele também quer salvação, ele também quer e pretende ser salvo, né? 2, o que nós aprendemos sobre a graça? A graça de Deus, ela está condicionada a quê? A fé. Não é isso que a Bíblia fala? Sim. Né? A graça de Deus, ela está condicionada à fé, entendeu? Lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17, eu acho interessante, sabe por quê, Kleber? E Jonathan e Gustavo, vocês estão aí, eu já vi pessoas usando esse texto para dar ênfase à hipergraça. E o texto de João 3,17 diz assim, ó, porque Deus enviou seu Filho ao mundo para quê? Não condenasse o mundo. Olha para vocês verem, cara. O texto distorcido, um versículo fora de um contexto sendo distorcido para dar ênfase à hipergraça, né? Deus enviou seu Filho ao mundo para quê? Para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vocês entendem isso daí, gente? Sim. Ah, não, isso já aconteceu comigo, já vivi isso. Estava tendo um debate na televisão, e falando sobre um tema, né, homossexualismo, e eu dei a minha opinião, mandei uma mensagem, dei a minha opinião, e eu fui esculachado por eles, cara. Porque eles estavam falando exatamente sobre isso, na questão da sexualidade, né, a questão da homossexualidade, a questão da salvação, enfim. Aí eu dei a minha opinião, e aí eles me esculacharam, porque usaram outros versículos lá para me detonar, né. Aí depois eu mandei mais mensagem, mas nem fui mais ao ar porque eles me cortaram, né? Essa é a verdade, né? Mas então, olha o texto que eles usam. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar, mas para salvar. Mas só que aí é o que o Kleber falou no início, mas tem um contexto aí. Vamos ler. Gustavo gosta de ler, me ajuda aí, Gustavo. Você lê bem aí, João 3. Meu Deus. A coisa está ficando boa, hein? Vamos lá, João 3? João 3, nós lemos, o versículo que eu falei que as pessoas usam como base para dar ênfase à hipergraça é o que Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar, mas para que salvasse o mundo. Qual que é o versículo? Aí nós vamos ler agora a partir do 19 ao 21. 18 ao 21. 18. Então vai dizer Esse assim. é o contexto, tá, gente? O versículo aí que Deus enviou o seu Filho, né? Sim. Não para condenar, mas para que salvasse o mundo, é o 17. Yeah. Mas olha o que vai dizer a partir do 18. Vamos lá, Gu. João 18 vai dizer assim,
Quem crê nele não é Olha lá. condenado, mas quem não crê já está condenado, Hum, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as Ó. trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. pode continuar, 20 e 21. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Entenderam? Tem um contexto nisso? Não dá para falar de hipergraça usando o versículo 17, por exemplo. Porque pós ele, Já está tem a resposta. condicionado, né? Mas se nós voltarmos um pouco no texto e lemos João 3,16, o texto é muito claro, é muito explícito, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, vírgula. Gosto muito disso, né? Dos isso detalhes, mesmo. gosto muito disso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, vírgula, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o condicional aqui. Deus deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Pronome indefinido, toda. Não define quantidade, não define origem, não define nada. Para todo aquele que nele crê. Eu, você, para todo aquele que nele crê. Mas tem um detalhe, ele deu, mas temos que crer, não é? Uma coisa interessante em João 3,16, já tomando como base e não fugindo do assunto em pauta, em João 3,16 nós encontramos aqui o papel do credor e do devedor. Em tese, geralmente quem paga, ou em tese, né, é o credor, o devedor paga o credor. Aqui nós encontramos a exceção da regra. A regra é clara, quem paga é quem deve. Aqui nós encontramos a exceção dela, aonde o credor dá ao devedor. Que é Deus deu o seu Filho para morrer por nós na cruz do É Calvário. isso. Não é? Isso é evangelho, não é hipergraça. E não é só nesse contexto da hipergraça que a gente vê textos sendo distorcidos ou sendo cortados pela metade, né? Eu costumo falar que tem um texto que também, esse é um outro tema para a gente debater também aqui no podcast, que o pessoal que defende a maldição hereditária usa um texto muito famoso, que é em Deuteronômio, que fala que a iniquidade dos pais vai visitar os filhos até a terceira e quarta geração. Corta, não falam mais. Aí, só que tem um contexto no final. Daqueles que me aborrecem. E é exatamente o que eu vejo aqui. Exatamente. Porque o texto de João, de João 3,16 é lindo. Ele começa dizendo o quê? Porque Deus amou o mundo. De uma tal maneira. E isso é aplicado, né? No sentido, olha, eu faço o que eu quero, né? Eu faço o que eu quero, levo minha vida como eu quero, porque Deus ele é amor, imagina, Deus não vai me condenar por isso, né? Só que daí a gente vai ver que tem todo um contexto aí que realmente não é bem assim. E usam E é outro isso que a texto gente está também. compartilhando com vocês aqui na E São usam Vicente. outro texto também. Um dos textos que os defensores da hipergraça mais usam é o da mulher que ia ser apedrejada. Ah, sim. Usam bastante. Jesus não julgou ela? Jesus não julgou ela, mas aí o final do contexto. Vá e não peques mais. Está condicionado, né? Está condicionado. Não é aleatório essa graça, esse amor. Meu Deus, meus irmãos, tá esquentando aqui. O pastor Kleber veio preparado até a tampa, né, pastor? Rapaz, que isso. Fico feliz em saber que a gente tem pessoas capacitadas para nos ensinar, para expor o texto. E é isso. Acompanhe a gente aí no canal do YouTube, Entre a Bíblia e o Altar. Você vai ver, está crescendo esse projeto, né, pastor Gustavo? Está crescendo cada vez mais, Deus está aprimorando, está ficando coisa linda. Eu acredito que você pode ser um convidado, hein? Verdade. Verdade. Isso aí. Vamos lá, gente. Se preparem. Outra pergunta aí, porque hoje em dia as pessoas... Tem uma turma aí que defende, né, pastor? Sobre a salvação. E uns defendem que a salvação não pode ser perdida ou rejeitada. Ou, vamos dizer, uma vez salvo, salvo para sempre. No ponto de vista aí, pastor Kleber está aqui para nos auxiliar nisso, né? Como a hipergraça, ela ensina que uma vez salvo, salvo para sempre.
dentro de um texto bíblico, isso é a verdade, a mentira? Como quebrar esse tabu hoje? Uma vez salvo, salvo para sempre? Vamos lá, a hipergraça ela se apega, melhor dizendo, em alguns detalhes do calvinismo, tá? Nós somos arminianos, né, defendemos este pensamento teológico, não estamos excluindo de forma alguma os calvinistas, mas eles se atêm a alguns detalhes do calvinismo. E é claro que a graça, aliás, que a salvação, ela pode ser perdida. Gustavo, leia por gentileza Hebreus capítulo 6, versículos 4, 5 e 6, por gentileza. Este texto é o cerne de tudo isso que você acabou de falar. Hebreus Capítulo 6, versículos 4, 5 e 6. Esse é o nosso interlocutor aqui. Hebreus 6, a partir do versículo 4, diz assim: Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram sejam outra vez renovados para arrependimento. Até aí, só um minutinho, por favor. Olha só, o que o texto diz, o autor aos Hebreus, ele é muito contundente, porque é impossível, ou seja, acabou, é impossível, ou seja, a salvação se perde. Então, cabe a nós fazermos a manutenção dela. Deus fez o papel dele, Deus deu. É o que nós lemos aqui há pouco. Agora, cabe a nós darmos sequência, como que eu posso dizer, neste processo de salvação. Porque existe uma coisa que eu gosto muito de falar. Ser salvo é uma coisa, estar salvado é outra. Veja bem, se nós estamos em uma embarcação, vamos fazer aqui uma analogia, parafrasear aqui. Estamos aqui em uma embarcação, ela naufragou. Até então eu estava salvado nela, sim ou não? Estava sobre ela, estava nela, logo eu não corri o risco de perder e morrer afogado, digamos assim. Só que sabe-se lá por que cargas d'água, essa embarcação naufragou. Com este naufrágio, eu sucumbi junto com aquela embarcação, mas veio o bombeiro e me salvaguardou na embarcação dele. A pergunta é, eu estou salvo na embarcação do bombeiro? Sim ou não? Sim ou não? E aí, gente? Estou salvo ou não? De forma alguma. Eu estou salvado, salvaguardado. Porque se essa embarcação, daquele ponto onde ele me socorreu, até o limiar das águas, que é a margem do lago ou do rio, ou como queira, do mar, se essa embarcação vier a afundar novamente, e aí? Então é um processo. Então a salvação é passivo de você perdê-la. Tanto é que Mateus, capítulo 24, versículo de número 13, Jesus diz assim, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então o texto é claro, perseverar. Se não houver perseveração, ou se não houver esta sensação de arrependimento, conforme diz Hebreus capítulo 6, não tem que haver. A salvação Apocalipse vai dizer também, Apocalipse também, para que ninguém roube a tua coroa, muito bem. né? Isso. João 15 também vai dizer que os frutos ou os ramos que não fazem parte da videira são o quê? Cortados. Verdade. Muito bem. E E seria muito assim, né? Muito injusto, né? Tá, em algum momento eu fui escolhido para salvação. Ok. Agora eu sou salvo. Aí a minhas condutas não condiz com alguém salvo, né? E aí, não, mas eu sou salvo. Uma vez salvo, sempre salvo. É mais ou menos aquela velha indagação, né, Kleber? A gente já viu muito isso na Igreja Assembleia de Deus, né? Quem tem promessa não morre, né? É outra coisa, né? É outra coisa que tá aí. É condicionada também, né? É verdade. Abra segunda epístola universal de Pedro, capítulo 2. Leia, por gentileza, dos versículos 15 ao 21. Segunda epístola universal de Pedro, capítulo 2, versículos 15 ao versículo 21.
Pode ler? Por favor. Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam se afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Meu Deus, que forte. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento de que lhes forem dado. Bíblia Sagrada. Gente. Tem como debater contra isso? Meu Deus. E eu olho para isso, pastores, e é muito difícil para algumas pessoas entender isso, colocar em sua cabeça, porque a gente, nem eu cresci num berço a qual eu acredito que eu posso dizer um berço evangélico. Fui para a igreja, eu tinha uns 6 anos de idade, e dali eu fui aprendendo sobre isso, sobre a salvação, sobre vida eterna. Só que tem muita gente que chegou na igreja agora, talvez a pessoa que ela encontrou para ser seu líder expressa algo para ela de uma forma que ela venha sugar aquilo, Sim. dizendo, não, então eu sou salvo e pronto, eu posso continuar pecando, continuar errando. Por quê? Eu fui instruído dessa forma. Só que muitas vezes, que nem o pastor Eric falou, a internet aí tem várias coisas que a pessoa, se ela não souber filtrar, ela acaba pegando coisas que não convém a ela. E a melhor coisa é quando a Bíblia, a gente estuda a Bíblia, a gente acompanha a Bíblia e a gente vai ver sobre isso, sobre vida eterna, sobre aquilo que o Senhor fala, sobre a salvação. Sim, sim. Porque, irmãos, a melhor revelação é a Bíblia, é a palavra. Glórias a Deus por isso. Dá mais trabalho você procurar a Bíblia, né? Mas também te dá mais convicção de certeza, né? Que você está realmente trabalhando a questão da salvação. E uma das coisas que eu vejo, o pastor Kleber esteve lá na nossa igreja, no nosso ministério, e toda vez que ele fazia uma pergunta, ele falava, você tem certeza disso? Mesmo sendo correto, ele perguntava, e tem muita gente que tem essas dúvidas. Exatamente. Faz pensar, né? Faz pensar. Essa pergunta gera uma dúvida, né, Cléber? Essa pergunta a pessoa já fica assim. Então, eu e você, a gente tem que ter convicção daquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Sobre a salvação, sobre a palavra. Por quê? Para nenhum mestre que não contém essa Bíblia, essa revelação, venha colocar algo eu acho no muito... nosso entendimento, né, pastor? Algo no nosso coração que não convém. E concernente à salvação, não saindo, só dando uma saidinha rapidinho, a gente tem um Espírito Santo que comunica a gente, né? Eu tô falando porque uma pessoa já quis debater comigo uma vez e bateu o pé dizendo que ninguém tem certeza da salvação. Né? Eu falei para ele, não, mas eu tenho certeza da minha salvação. Até porque quando a gente erra, a gente peca, o Espírito Santo já, que né? habita em nós. Então a gente sabe que tem que ir lá consertar a tua vida, pedir perdão a Deus para a questão da salvação, né? Pastor, o assunto tá ficando bom, hein? Sim. Estão gostando? Coisa tá boa, acabando, né? Imagino que todo mundo tá olhando ali e falando, rapaz, Uau! Diz o pastor Odair, né? Uau! Esses dias eu encontrei uma pessoa e falando sobre Deus, sobre a Bíblia, né? E falando para ela, se continuasse no erro, ela poderia estragar a sua vida, o seu ministério, porque a graça de Deus, ela é grande, sim. A gente, que nem o Senhor falou,
ela é imensa, é grande, só que tem limite. Sim. E conversando com essa pessoa, ela não. Para ela posso continuar pecando, posso continuar errando, que da mesma forma Deus me alcança, da mesma forma que te alcança. No meu ponto de vista, isso aí é totalmente errado. Porque a graça de Deus, né, pastor? Alguém que exerce o ministério? Isso, alguém que exerce o ministério. Prega. E isso é totalmente errado, oposto do que a Bíblia vai nos ensinar. E eu quero deixar aberto aqui para vocês, a graça de Deus é uma licença para pecar? Não, De forma alguma. de jeito nenhum. Unânime, né? Paulo já rebateu isso aqui, né? Paulo escreveu a Romanos, capítulo 6, ele diz assim: vamos pecar para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Paulo sendo Paulo, né? Já direto. De maneira nenhuma. A graça não é uma desculpa para continuar no erro, mas a capacitação para vencê-lo. A graça verdadeira leva a gente à santidade, não à libertinagem. Meu Deus. A segunda, lá em 2 Crônicas, ó, lá atrás, hein? 39b, porque o Senhor, vosso Deus, é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto, se vocês se converterdes a Ele. Olha aí, se vocês se converterdes a Ele. Exatamente. Aproveitando que você está em Romanos capítulo 6, leia os versículos 1 e 2 também, por favor. Complemento do texto que você leu. 1 e 2. A Epístola aos Romanos é uma das epístolas sensacionais deixadas por Paulo. É um tratado teológico aí, sobre a soteriologia. Com certeza. Pode ler? Por favor. Romanos, capítulo 1, versículo 2. No capítulo 6, versículos 1 e 2. Então, abri errado aqui. Perdão aos irmãos aí. Estamos, quase ao vivo, né? Capítulo 6, versículo de 1 ao 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? A graça de Deus, ela liberta do domínio do pecado. É aquele velho comentário que agora me fugiu da memória. É um lapso mental aqui. Mas a graça de Deus, ela não nos dá essa permissão de nós pecarmos. O que acontece é, esse pessoal que defende a hipergraça, eles se baseiam num dos textos que eu acho mais lindo da Bíblia Sagrada, que é uma das 7 palavras que Jesus proferiu na cruz, que é o está consumado. É o tetelestai, está consumado. Então, baseando nisso, eles querem achar de uma forma miraculosa, ou de uma forma mirabolante, diga-se de passagem, uma libertação, uma liberdade, uma licença para que eles possam continuar pecando. Sendo que, na verdade, a Bíblia diz que a santidade convém ao Senhor. E sem santificação, o texto é claro, sem santificação, ninguém verá ao Senhor. O texto é claro, ninguém. Não somos nós, é ninguém. Se não houver santificação, ninguém verá o Senhor. Então essa liberdade, essa licença para pregar é algo... Algo que eu li esses dias, uma frase célebre de Charles Spurgeon, ele vai dizer assim, ó, a Bíblia contém o que os homens odeiam. E o que os homens odeiam? A verdade. É verdade, Então, quando a gente olha esse célebre pregador, a gente vê que ele falou a verdade. Sim. Porque quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente estuda ela, se aprofunda, a gente vê que não tem essa exceção. Se a graça de Deus é grande, sim, é que nem eu já disse, tem limite. Então, não posso me basear ao ponto de dizer, eu posso pecar, posso continuar no erro, e Jesus, o nosso Senhor, Ele vai me salvar. Olha o que diz aqui em Tito, abre comigo aí, Tito, seu capítulo 2. 11, 12. Isso, 12. 11, 12. Diz aí, ó, tá todo mundo ligado aqui. Isso que é bom, a fiação tá boa. Porque a graça de Deus que traz a salvação se manifestou a todos os homens, ensinando-nos para que renunciando Olha aí, ó. à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo,
sóbria e justa, e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Agora, posso só Sim. abrir um adendo aqui? Eu, certa vez, ouvi um pregador dizendo, acompanha comigo, Tito 2:11, porque a graça de Deus se manifestou. Percebam que a preposição, aliás, o artigo, porque o artigo é feminino, a graça. Por que a graça de Deus se manifestou, sendo que o artigo é feminino e o verbo manifestou está no masculino? Meu Deus. Por quê? Eu ouvi um pregador dizer que porque essa graça que se manifestou era Jesus, mas não é. Aqui nada mais é do que a conjugação verbal. Aqui está em tempo, no tempo certo, correto, por mais que o artigo seja feminino, porque estava se referindo à graça. Mas a graça se manifestou através de Jesus. Então é importante você conhecer a língua portuguesa. É muito bom, você que nos assiste, se você sente desejo em se aprofundar nas Sagradas Escrituras, é muito importante você acompanhar uma leitura pausada, com ponto, vírgula, respeitar os sinais ortográficos. Desculpa. Com certeza. Não, Mas mas é isso muito é bom. Pode mudar todo um contexto, né? Uma Exatamente. vírgula pode mudar todo um contexto, né? Sim. Uma palavra mal interpretada também pode dar todo o entendimento negativo. Exatamente. da vida de uma Nós poderíamos dar um tema para este podcast: a verdade que liberta ou a mentira que cauteriza? Meu Deus. Anota aí. Anota. A verdade que coloca lá. liberta ou a mentira que cauteriza? Porque a hipergraça cauteriza, mas a verdade é quem liberta, que é o Cristo, o Evangelho. Eu estudando sobre esse tema da hipergraça, a frase que veio para mim é a que resume totalmente esse assunto que a gente está debatendo aqui, que fala assim, ó, a verdadeira graça de Deus é o que torna possível o arrependimento. Sim. Pronto. Isso já define tudo. A verdadeira graça de Deus é o que faz com que o arrependimento seja possível para nós, porque a nossa natureza caída, pecaminosa, não conseguiria se arrepender se não fosse pela graça de Deus, né? E a hipergraça é isso. É um pecador que não se arrepende, quer viver do jeito que ele acha correto, né? Não, porque Deus me ama, o Senhor me ama. É a famosa frase, Deus é amor, né? Deus é amor. Mas não colocam depois um parênteses, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Sim. Também é disciplinador. Eu acho que, em palavras mais simples, né, a graça de Deus é para todos aqueles que se arrependem dos seus maus caminhos. Né? Isso. A graça de Deus, a graça, toda vez que falamos de graça, estamos falando da graça salvífica, né? Aquela graça que veio para salvar aqueles que estavam perdidos, desgarrados, né? Então é essa graça que está nos levando a Deus mais uma vez. E aí a gente volta nessa ênfase, aquilo que eu falei no começo. Aí vem um homem com seus interesses, né? E cria uma ponte. Porque ele já não tinha, na condição que se encontra, não tem como chegar a Deus. Lembrando que, até falamos em outro podcast, em uma outra situação, né? Que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Né? E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus falando, né? Então, assim, e aí as pessoas querem tirar Jesus e colocar ponte para chegar a Deus, né? Ou seja, eles estão dizendo que qualquer pessoa tem a possibilidade de chegar a Deus, mas não é uma verdade, né? Temos que renunciar, temos que abandonar nossa vida de pecado, de concupiscência, né? E a verdade é que a concupiscência é o quê? É o desejo desenfreado da carne. É a nossa carne, né? Nossa carne. Ela quer pecar mesmo, ela quer errar mesmo. Talvez deixar... Pastor Kleber, já vamos voltar, mas talvez as pessoas estão olhando assim falando, por quê? Tantos tópicos, tantas perguntas, talvez você que está assistindo tenha um certo conhecimento sobre o assunto, mas tem muita gente que tem essa falta de conhecimento, essa falta de interesse de se aprofundar. Então é necessário a gente trazer esses pontos específicos para vocês entenderem como a graça de Deus funciona. Verdade? É verdade. E a gente tem que deixar falar as verdades bíblicas, né? Então não tem como chegar a Deus se não houver o quê? Um arrependimento. Se a sua vida
se a sua vida hoje não condiz com aquilo que a palavra te orienta, não tem como você falar que Deus é amor e eu estou salvo por isso. Né? Abra Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. Atos 17. Versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Muito bem. Paulo diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Isso pré-aceitarmos a Cristo. Mas pós aceitarmos a Cristo, tem que haver o arrependimento. Se não houver arrependimento, meu amigo. É como o senhor leu, era melhor que não tivesse conhecido. Exatamente. Meus irmãos, agora uma pergunta aí que não quer calar. E essa pergunta aqui é Kleber, o pastor Hélio, o Gustavo vai responder, nossa, de uma forma espetacular. A hipergraça é um evangelho completo ou incompleto? Eu vou deixar para vocês responder essa pergunta tão difícil aí. A hipergraça é um evangelho completo ou incompleto? Bom, aí, desde que nós iniciamos aqui a nossa conversa, ela já ficou estampada e clara que é um evangelho totalmente incompleto, não é? Lucas, capítulo 9, versículo de número 23, vai falar sobre isso. Hebreus 12, versículo 14, vai falar sobre isso. João 15, 10 vai falar sobre isso. É um evangelho falso, como diz. É uma mentira que cauteriza a mente. Eu acho que eu tenho certeza que é um evangelho incompleto, né? Porque vai estar sendo tirado renúncia, cruz, né? Então, assim, partindo desse princípio, claro que é um evangelho incompleto. Né? Claro. O evangelho completo é aquele que confronta e transforma. Exatamente. Se o evangelho não tem confronto, se o evangelho não tem confronto nem transformação, o evangelho que só consola, não confronta, não tem mudança. Até porque o evangélico é conduzir, né? É conduzir alguém ao quê? A salvação, a Deus, né? Então, se não há um confronto, se não há um direcionamento de mudança de conduta, né? Não adianta. Naquele dia, quando as trombetas soarem, né? Não terá sensibilidade de ouvir, né? Na verdade, hoje se prega pouco sobre o arrependimento, sobre a cruz de Cristo e sobre o arrebatamento da igreja. Por quê? São mensagens que confrontam. E o homem não gosta de ser confrontado. O ser humano, por si só, ele tem uma índole que não gosta de ser confrontado. E o evangelho é confronto. Com certeza. E a hipergraça, ela massageia o ego. Ou seja, venha como está e permaneça como queira, como quiser. Infelizmente é isso que a hipergraça prega. Não é? O evangelho, ele é algo que nos confronta, nos mostra o caminho a ser seguido, nos coloca na parede, usando um termo bem sugêneres aqui, ele nos coloca na parede. Sim. Por isso que é muito bom a gente estar sempre procurando igrejas, né, que tem pessoas comprometidas com a palavra de Deus, né, Kleber? Eu acho que você estava no culto da sede, o dia que estava tendo um evento de jovens, que o Fernando pregou, o jovem Fernando pregou. Estava, não estava? Não estava. Não estava? Ah, estava sim. Estava, né? Então, a gente saiu de casa, eu e minha esposa, saiu bastante conflitado com alguns assuntos de família, e ela muito brava, ela falou assim, quer saber? Eu não quero nem saber mais, eu quero mais saber de falar, de dar conselhos, eu largo minha mão. A gente foi para a sede, sentamos e começamos a ouvir uma palavra por um jovem, pregando um domingo. Que palavra, grupo, né? E a palavra, Kleber, confrontou. Parecia que a mensagem era para nós. E aí a gente saiu do culto. Você entendeu o que Deus falou com a gente, Gi? Deus usou um menino para falar com a gente, né? E a gente saiu de lá totalmente confrontado, né? Ou seja, a gente fomos bravos e ouvimos a palavra, não é assim que a gente tem que lidar. Não é assim que a gente deve nos comportar referente a esse assunto, né? Ou seja, saímos confrontados, fomos mudados mais uma vez naquela noite, né? Pastores,
Eu trabalho em uma empresa na qual tem muitas pessoas que não servem a Deus. Tem muitas pessoas ali que são de outro ministério. E eu conversei com um rapaz que ele não serve a Deus. Aí eu falei para ele, rapaz, eu tô dentro de um ministério onde domingo tem palavra da verdade, quarta-feira tem a palavra da verdade, sexta-feira tem a palavra da verdade. Sabe o que ele me disse? Eu gosto desse evangelho. Eu gosto de ir nessas igrejas que pregam a verdade. Por quê? A gente está cansado de mentira. Sim. É mentira na política, é mentira na empresa, é mentira na rua, talvez é mentira dentro de casa. E quando a gente chega na igreja, a gente quer ouvir uma verdade e acaba ouvindo uma mentira. Então, ele disse assim para mim, eu estou cansado de ser enganado. Olha para você ver, uma pessoa que não serve a Deus dizendo isso. Enquanto tem muito dentro da igreja, sabendo que aquela palavra ali é uma mentira e continua ali. Uma pergunta que não quer calar. Por que aquelas pessoas que defendem a hipergraça, eles não pregam contra o pecado? Não pregam contra o arrependimento. A hipergraça diz que é melhor não confrontar. Eles pregam somente a graça, a hipergraça. Deus é amor, meu lindo, né? Sim. A hipergraça. E todo mundo, a maioria das pessoas gostam de ouvir. As igrejas são cheias. Um romance maravilhoso, um livro de romance maravilhoso. Então, essa é a pergunta aqui, meus irmãos. A hipergraça proíbe pregações sobre o pecado? Vamos quebrar esse tabu. Porque se a gente defende uma graça que liberta, uma graça que transforma e traz renúncia para a nossa vida, eu quero dizer aqui algo para vocês. Essa hipergraça, eles têm a ousadia de pregar, mas não prega contra o pecado. E aí? Eles, na verdade, eles não só pregam contra o pecado, mas também não pregam contra o juízo, contra o inferno. Eles só pregam o amor, na essência, porém de forma deturpada, né? Eles dizem que o fato de não pregarem sobre o pecado é porque isso já foi tratado na cruz, quando Cristo deu o brado de que estava consumado. Só que eu queria que você abrisse, por gentileza, 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, por favor. Aleluia. Capítulo 4, versículo 2. Olha o que Paulo diz a Timóteo, orientando a Timóteo, o jovem obreiro. Paulo diz assim, que pregues a palavra. Olha só, vamos por parte. Pregue o quê? A palavra. A palavra. Vamos lá. Está escrito aqui, instes a tempo e fora de tempo. Muito bem. Redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Muito bem. Doutrina. Paulo está sendo bem claro, olha. Redarguas, repreenda, exorte, mas faça tudo isso com longanimidade. Longanimidade é o quê? Você repreender, mas com amor. Não você também chegar e descer a marreta, descer o porrete na cabeça da ovelha que vai matar a ovelha. Mas de forma alguma a Bíblia vai nos ensinar que não deve pregar contra o pecado, ou falar sobre o pecado. O pecado tem que ser pregado. Com certeza. Tem que ser pregado. Só fazendo um parênteses aqui, o que o pastor falou, cara, a maioria de tudo que vai contra a hipergraça já percebeu que está em Hebreus. Em Hebreus 12 está aqui, ó, diz, Hebreus 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Muito bem. Deus corrige a quem ama. Você negar o pecado é o mesmo que você negar Cristo. Porque Cristo morreu por causa de quê? Do pecado. Justificação. O homem, nós, por meros mortais, seríamos capazes de providenciar para nós um meio de salvação, de escape? De forma alguma. Mas Cristo foi à cruz por nós. Ou seja, ele nos proveu uma justificação. Nos justificou diante de Deus. E quando eu nego a existência, ou quando eu nego pregar sobre o pecado, logo a minha pregação é vã, como disse o apóstolo Paulo. O que mais me chama a atenção, sabe o que é, pastor? A gente estava até conversando um tempo, a falta de preparo. Porque o pastor Kleber falou algo aqui muito interessante.
você tem que corrigir a ovelha, tem que chamar a atenção, tem que ensinar o caminho. Só que muitas vezes aquele que está pregando não sabe a maneira Sim. de expressar a palavra correta. Então o preparo não é o que você fala, é como fala. Porque muitas vezes eu já passei em alguns ministérios, a qual o pastor da igreja mesmo, ou um pregador de fora, estava descendo a marreta da igreja. Nossa, vou falar uma palavra Sim. bem clara pra gente aqui, né? Mas da forma que ele estava expondo, não ia trazer ninguém para o evangelho. Você via que a pessoa estava nervosa, a pessoa não conseguia expor o que estava no texto. Então, o preparo para pregar uma palavra da verdade exige muito de um pregador. Confundem o púlpito para dar indireta. Sim. Entendeu? Então, isso não pode. E tem muita gente pregando a hipergraça e não sabe. Sim. Não é verdade? É verdade. O problema da hipergraça é que eles são antinomianistas, melhor dizendo. Eles fazem apologia à lei moral. O que é a lei moral? É quando nós pecamos. A lei moral, nós temos a consciência de que pecamos. O Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E eles fazem muito essa apologia contra a lei, digamos assim, contra aquilo que a Bíblia nos ensina. Se não me falha a memória, Martin Lloyd Jones, ele vai dizer que se tirar o que a Bíblia fala sobre o pecado, estaria apenas 10%. Consegue captar aí a proporção? Meu Deus. É um Com caso. a frase de Lutero, que também é bem parecida com essa, falando: se tirar tudo da Bíblia, mas deixar os 4 evangelhos e as epístolas de Paulo, o evangelho ainda assim está vivo. Olha aí. Glória. Tá afiado. Esse é o Gustavo Suriano, meu Deus. Eita glória. Meus irmãos, está chegando ao final. Eu fico muito feliz por estar nessa mesa e saber que tem homens de Deus aqui. Pastor Hélito já foi meu pastor. Pastor Kleber é o meu mestre, né, pastor? Tem ensinado a gente aí por WhatsApp, dentro da igreja, em todos os ambientes, manda mensagem, tá errado, tá certo. Isso é bom. A gente tem aprendido um com o outro e eu fico feliz em participar desse podcast com vocês. Deus abençoe grandemente. Pastor, e a última pergunta aí. Hoje em dia, qual é o conselho que Pastor Kleber, Pastor Wellington, Gustavo, conselho para os pregadores e pastores do nosso Brasil, de São José dos Campos? Qual que é o conselho que a gente deixa referente a tudo isso que a gente falou aqui? Sobre a hipergraça, sobre renúncia, sobre a pregação do verdadeiro evangelho, o evangelho completo. Eu quero deixar aí com vocês, dar um conselho para esses pregadores novos que estão surgindo aí, esses pregadores antigos que a gente já viu, tem acompanhado, e acredito que vai ser legal a gente discutir sobre isso e dar um conselho para esse pessoal aí, esses pastores. Eu vou sintetizar em uma única frase. Meu Deus. Voltem ao evangelho completo, sem omitir o pecado, a cruz, o juízo e o arrependimento. Eu acho que resume tudo. É um conselho. Meu conselho para essa geração aí que tem amor pelas almas, né? Tenham amor pelas almas. Pense que a maior responsabilidade, acho que já falei nisso também no outro podcast aí, a nossa maior responsabilidade como pastor de igreja, como pregadores da palavra de Deus, a nossa maior responsabilidade é conduzir um povo a Deus, né? Ou seja, pensar nas ovelhas que Deus coloca sobre a nossa responsabilidade, nos dá para ensinar, para ministrar, e essas ovelhas precisam ouvir de nós uma palavra que leve eles, né, a buscar a Deus, a buscar a salvação e a chegar nesse objetivo. Então, tenha amor pelas almas, porque um dia todos nós prestaremos conta de tudo aquilo que nós pregamos. Foi Deus que mandou pregar? Foi direcionado pela palavra de Deus ou foi pelo nosso próprio ego? Então preste atenção nisso. Um dia todos nós prestaremos conta de tudo aquilo que nós falamos e ensinamos a respeito da palavra de Deus. Esse é o meu conselho. Meu conselho é pregar o evangelho por completo mesmo, né?
da gente não fazer nada pela metade, ainda mais quando se diz a Deus, né? Devemos entregar tudo que temos de melhor, entregar a palavra, entregar o nosso coração, a nossa devoção, a nossa obediência, tudo por completo. Tudo que é feito pela metade, Deus rejeita. Então eu creio que o povo ele está precisando de alimento sólido, não apenas de um açúcar espiritual. Está precisando de palavras de confronto, onde os tempos que vivemos a gente está precisando de cada vez mais homens e mulheres posicionados na palavra. Aqueles que são defensores da palavra, eu creio que estão se levantando, né? Eu creio que aqui tem quatro homens de Deus que se levantam, né, pela verdade, defensores da verdade. E é o mesmo conselho de Paulo para Timóteo, né? Pregue insta tempo e fora de tempo, corrige, repreende e exorta com longanimidade. Doutrina, né? Longanimidade. Isso, né? Ou seja, nem tudo que dá certo está certo, não é? A hipergraça está dando certo em alguns lugares, mas não é certo. Não é certo. Nem tudo que dá certo é certo. É mais ou menos assim, na igreja cheia de pessoas vazias, né? Exato. É isso. Gente, vamos encerrando aí mais um episódio entre a Bíblia e o altar. Fico feliz em saber que foi produtivo hoje. Deus falou fortemente. E um conselho que eu tenho para deixar aqui nessa noite, para a gente estar encerrando, pedir para o pastor Kleber fazer o agradecimento dele nessa noite, pastor Wellington, Gustavo. Mas antes de tudo, irmãos, a todos os ouvintes, a todos que estão participando desse canal, curte aí, não é verdade? Com certeza. Comente, mande pergunta para nós aí. Coisa boa. Logo, logo a gente vai estar ao vivo, em nome de Jesus. Estamos se programando aí, estruturando esse projeto que tem crescido. E um conselho, pastor, que eu deixo, pegando tudo que vocês falaram aqui, preguem a Bíblia. Preguem o que Cristo deixou sobre a cruz. Hoje são muitas pessoas com muita agenda aberta, muitas pessoas pregando em vários ambientes, em vários lugares. Mas quando chegam lá, trocam a mensagem. A mensagem não tem que ser trocada. A mensagem tem que ser aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Então pregue sobre a cruz. Sim. Pregue sobre o arrependimento. Confronte o pecado. Porque através disso vai ter vidas no altar sendo transformada por esse evangelho. Amém? Pastor, eu quero agradecer. Amém. Agradeço aí ao pessoal, a todos aqui. Eu acredito que é bênção de Deus. Eu agradeço pela oportunidade que vocês me concederam de estar aqui. Com certeza foi A primeira de muitas. muito relevante para mim. Com certeza. Glória! E estamos aí à disposição. A agenda está aberta, pastor? Rapaz, A agenda está aberta e a Bíblia mais ainda. mais ainda. Eita! Um conselho aí, ó. Olha aí. Agenda aberta e a Bíblia Aberto. mais ainda. Oh, glória! Eu costumo dizer, o meu ministério lhe adverte. Leia a Bíblia. Pastor Edson. Eu também deixo aqui as minhas considerações, falando sobre a minha gratidão pela vida de cada um de vocês. Eu bato nessa tecla novamente, um aprendendo com o outro, né? Verdade. Aprendemos com o Kleber, nós aprendemos com o Gustavo, vocês aprendem comigo, enfim, um aprendendo um pouco com o outro nas experiências, no que conhece, no que sabe, né? Então isso é muito bom. Eu sou grato a Deus pela vida do Kleber, que mesmo enfermo, tá, irmãos? Ele chegou aqui bastante enfermado, mas veio aqui, né, deu a palavra, cumpriu o seu compromisso com a gente, e a gente ficou muito feliz em ter você aqui, Kleber. Como eu disse, seja a primeira de muitas vezes, tá bom? Deus possa continuar te usando aí nesse ministério tão árduo, né? Que é de ensinar a palavra, né? Aleluia. Gustavo. Agradecer, né? Eu só tenho que agradecer. Eu tô aqui como um aprendiz, né? Tô aqui muito pouco tempo, né? Para quem não sabe, eu tenho 1 ano e pouquinho de caminhada com Deus e já amante da palavra, busco, estudo diariamente e tá aqui sentado nessa mesa rodeada de homens de Deus. Estou aprendendo muito, aprendendo demais. Pastor Kleber, um verdadeiro mestre. Ensinou muito aqui, aprendi muito. Glórias a Deus pela sua vida, pastor. Aqui o podcast está de portas abertas sempre. Quando quiser, a gente está aqui, a gente vai melhorar essa estrutura, vai trazer. Eu estava brincando até com o Genilson na igreja ontem, falei, hoje
Você veio aqui quando o podcast estava aqui com o microfone na mesa. Daqui a pouco a gente vai ter tá ao vivo, ter câmera ali, aqui em cima. Você vai ver. Pessoas aí para administrar isso, né? Mas é só agradecer. Deixa esse podcast nas mãos do Senhor, porque foi um projeto que o Senhor colocou nas nossas vidas, né? O nome Entre a Bíblia e o Altar, que existe uma grande diferença entre o que está na Bíblia e entre o que está sendo pregado no altar. E que muito se levanta com a mentira, mas que não seja a gente. Que a gente seja defensor da verdade e que cuide, aconselhe vidas para que se voltem à sã doutrina. Glórias a Deus. Deixamos um abraço para todos, tá? O nosso maior objetivo em entrar sentado aqui são vocês. Então, é um prazer também ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindos. Se vocês puderem compartilhar, curtir, né? Fazer parte nos ajudar nesse projeto aí, que é de expandir, de falar e pregar a palavra de Deus. Fiquem todos com Deus. Glória a Deus. Pastor, a gente começou com um tema e a gente vai terminar com outro, hein? Pastor Kleber deu um tema aqui, a gente vai anotar esse tema aí. Com certeza. Vai colocar lá. Amém? Amém. Deus, aleluia. Deus abençoe a todos.